Muito bom dia, uma excelente semana pra todo mundo. A única coisa que funciona, Diori, na arbitragem, são as notinhas da Abrafute, aquela. Eles são extremamente competentes quando eles tomam uma chapuletada de um jogador ou de um treinador, eles são rapidíssimos, né? Pá! Porque a lisura do esporte, porque não sei o quê, blá, blá, blá. Tô fechado com o Vitão, tem que se dignar mesmo. Tá certo, porque enquanto não teve arbitragem interferindo, o Inter estava ganhando e bem do Corinthians. Depois começou a patuscar. Rafael Gomes! Cara, foi de cair a barba, eu cobro só critério, velho. Fez uma promessa. O mesmo pênalti que deram pro Corinthians foi o pênalti que o Davi Luiz fez no Rohel. Então a única coisa que eu digo, beleza, foi pênalti no Corinthians? Foi. Mas foi pênalti no Davi Luiz. E aí os mesmos 3 pontos que eu perdi, eu podia ter ganho lá. E aí é foda, é sempre a questão do critério que fica. O cartão do Bruno Henrique, que foi falta do Vitinho na origem, que o Bruno Henrique nem toca na bola. E o primeiro cartão nem era pra ter dado, vamos combinar, né? Ah, cara, é ruim, mas vambora, vamos nessa. Salve o Corinthians! Vai! Yuri Alberto! No DVD. Uou, que música ele pediu no Fantástico? Eu não vi o Fantástico. Não vi, Pediu uma pro André Hernan lá que eu não conhecia. Acho que é meio louvor, talvez. Todos os caras pedem, a maioria pede louvor, né? E por causa que ficou meio que marcado, os caras pedem um troço diferente, fica chato, né? Jogou pra caramba o Yuri Alberto. Pediu Fafá de Belém, meu coração. Vai, Yuri Alberto, tu é bom jogador. Ele pede essa música. Yuri Alberto é rápido, bate com as duas, é bom jogador. Craque, mas né? vai tomar no rabo também. Por quê? Aí tem que ficar comemorando, dando a vida, não sei o quê. Não, Parece que é o maior profissional, rival o Yuri da vida Alberto. dele. Mas fudeu, Yuri Alberto. O Yuri Alberto, além de ser um baita de um bom centroavante, jogador. ele tem um lance que nenhum outro centroavante tem no Brasil, que ele vai na galera comemorar e não toma amarelo. Incrível isso, né, Diário? Tu que é da arbitragem. Incrível. Porque pelo que eu saiba... Ele abraça a torcida. Subiu ali, abraçou a torcida, cartão amarelo, né? Isso. Pois é. Passado te Depende do lugar. Tweet Retro. 11 horas 14 minutos, é o Bola nas Costas ao vivo. Cheio de E vontade, o nosso Tweet Retro tá na área com Olina, pra se sentir leve e sempre disposto. Solufix, referência em fixação e vedação. Siga nas redes sociais, @Solufix Profissional. E Consórcio Clube do Milhão Banrisul, contemple seu futuro. No dia 20 de janeiro de 2021, às 22 horas e 59 minutos, talvez sob algum efeito etílico ou de drogas, né? Que é um problema da sociedade. 20 de janeiro. De 2021. @InterDD, que é o Inter da depressão. A Interdedeira? gente pode chamar de Interdedeira a partir de agora. Dedeira, tu gosta, Porque né? em caixa alta botou aqui, ó. Que paleta. Yuri Alberto. Yuri Alberto entra na minha casa e coma o de toda a minha família. Acho que isso aí foi no dia Tarda, mas não falha. Mas ele São fez. Paulo, né? Olhada do São Ele Paulo. já tinha feito, ele fez sábado. Ele fez isso Tarda, mas não falha. ele fez no sábado, né? Tá, eu posso só dar um pitaquinho que não vou falar de arbitragem, porque daí vai ter o Diori e o Lelê pra falar bastante. Eu só quero dizer uma coisa só. Não, Lelê é todo mundo, mas tu é o nosso segundo. Tu vai ter razão, eu acho que em todos os argumentos que tu fizer, tá? Ele é o nosso comentarista reserva de arbitragem aqui no Bola. Ele é... Vou falar do primeiro tempo, que não teve a interferência da arbitragem, tá? Baita jogo. Quando o Inter se comporta como o Inter e não como um time pequeno, o Inter pode jogar contra quase qualquer time do Brasil de igual para igual. Verdade. O Inter jogou 15 minutos de acordo com o tamanho que tem o Inter. E nesses 15 minutos ele virou o jogo fazendo um golaço. Um gol daqueles de botar, ó pessoal, futebol é isso aqui, ó. Futebol é um esporte coletivo que se pratica assim. Mas quando ele não joga desse jeito, quando ele joga com a bunda lá atrás, ele vai perder pro Corinthians e ele vai perder para outros times. Com arbitragem ou sem arbitragem. Agora podemos falar da arbitragem. Forte, hein? Como eu dei ali Se viesse bem. a minha manchete, né? O primeiro tempo foi um baita jogo de bola, cara. O jogo tava parelho. O Corinthians, gostei de segundo. O Corinthians, claro, pra vocês é uma festa. belo Aí depois vocês ficam reclamando da mão do Yuri Alberto lá. Não. Não, eu reclamei do Aravena. Né? Daí o seguinte, daí o Depay acha uma puta de uma assistência pro Yuri Alberto ali, gol do Corinthians, beleza, o Inter, né, sente o gol, mas segue jogando. Aí E vai lá. tem uma mudança tática Isso, fundamental. isso. O Fernando deixa de ser zagueiro e passa a ser volante. O que o Isso. Fernando faz? Deixa o Alan Patrick na cara do Pois gol. então, daí o Inter vira o jogo, aí vamos pro intervalo.
Aí o Inter não voltou, né? Não, o Inter Não voltou. voltou. Que houve? Quem voltou diferente Foi quem? foi a autoridade máxima do campo. O Yuri Alberto, né? Que resolveu aparecer, porque não sei como é que era, não tava fácil pro Corinthians, né? Tem que virar o jogo ali e tal. Aí eu quero passar aqui, passar limpo a tarde do final de tarde contigo, que é o comentário de arbitragem. Vamos começar. Não tem lance polêmico aí pra nós meter? O programa hoje é um lance polêmico. É o que mais tem. Mas é que não tem o patrocínio, Não mas tem? segue o Não, baile. beleza, Vai. beleza. Vamos lá, vamos começar. Lance polêmico. Deixa eu só... O primeiro amarelo do Bruno Henrique. Deixa eu só, antes de falar lance por lance, Lelê, eu gostaria de falar uma coisa, porque eu venho criticando muito a forma como a arbitragem vem sendo conduzida no Campeonato Brasileiro, e como, por exemplo, o Marcelo de Lima Henrique, que apitou o jogo do Inter contra o Cruzeiro e acertou, na minha forma de ver, desapareceu do campeonato, desapareceu do futebol brasileiro, Pois é. a partir de um relato do dono do Cruzeiro, de uma ligação recebida do presidente da CBF se desculpando pelo que aconteceu no Beira-Rio. E aí, esse é um baita exemplo de como há uma interferência que muda tudo. O dono da CBF, porque o Edinaldo parece o dono da CBF, não pode se meter na arbitragem. Ele tem que dar respaldo para quem comanda a arbitragem. Quando ele se mete e interfere de tal modo que um árbitro desaparece, não tem como as coisas darem certo. Esse é só um fato, é só um exemplo do porquê as coisas estão indo numa bola de neve e só piorando. Outra coisa, quando a comissão de arbitragem e os notáveis da arbitragem, que são os especialistas internacionais, foram apresentados no começo do ano, perto até do Campeonato Brasileiro, mas no começo do ano, houve uma manifestação de que a arbitragem trabalharia com ranqueamento e meritocracia. Eu quero ver o ranking. Tá, mas olha só. Eu quero ver o ranking. Se tem ranqueamento e meritocracia, por que o Zanovelli tá apitando o jogo do Inter contra o Corinthians? E eu acho que pelo ele é critério FIFA. agora ele vai subir no ranking. Ele né? é FIFA, mas o ano passado, no jogo do Fluminense, que ele toma um erro lá, que ele comete um erro em que o jogador Thiago Silva coloca a mão na bola e cobra uma falta sem que o jogo tivesse parado, e o VAR chama ele e tudo mais, ele ficou, sei lá, 3, 4 meses afastado. E em que posição ele foi parar no ranking? Ah, não, quando começou uma nova comissão, o ranking é zerado. Tá, mas o que o Zanovelli fez de bom até agora no ano pra gente dizer assim, não, ele é o cara pra apitar Inter e Eu não Corinthians? lembro quem é o colega que falou ontem durante a jornada, mas, por exemplo, esse cara, ele tem um escudo FIFA, mas Tem. ele sequer foi cogitado pros Grenais aqui quando a gente trouxe Não, árbitro de fora. nem a pau. Isso Não, mostra que ele é um ratão ali. E não Mas é só porque- isso, mas a eu vi vida a inteira Renata tu teve- Ruel, e o Chico Garcia falarem a mesma coisa. Quem apitou Inter e Corinthians não foi o Zanovelli, foi o VAR. O VAR apitou. Mas aí porque nenhum gol ele anulou em campo. Ele foi no VAR e olhou. Mas aí tem um fato grave, Rafael, que é o seguinte, tá? Sabe por que ele expulsou o Bruno Henrique? Porque não dá pra ir no VAR cartão amarelo. Não, sabe por que ele expulsou o Bruno Henrique? Que ele errou em não marcar a falta antes pro Inter ali. Não, ele expulsou o Bruno Henrique porque alguém falou alguma coisa pra ele, como ele não vê nada no jogo. Ah, e ele não viu que era o sabe Bruno nada Henrique no que não jogo. conduziu a parada. Não, assim, ó, Não, ele manda a jogada Ele dá- seguir manda Bruno jogar. Henrique... e alguém fala alguma coisa. Mas eu acho que ele ali, o que me pareceu, Diário, a gente tudo conversando junto, é que ele não se ligou que era o Bruno Henrique que já tinha amarelo. Porque ali é um caso que tu sabe, tem muito árbitro que conduz, velho. Tipo, eu não Mas, vou Adams, mas sacar é que- o jogo agora. mas é que que não ele queria. tá- Não botaram mas, pra Adams, rua o cara Adams, ontem. Quem faz a falta não é o Bruno Henrique, o Bruno ele manda Henrique- levantar o jogador do Corinthians, e aí passa 2, 3 segundos, ele vem e dá o cartão e marca É, a só falta. que no início da jogada tem uma falta no jogador do Inter. Perfeito. E o Bruno Aí- Henrique- Aí por que o VAR não pode, Como tipo, não, só um pouquinho, tu tá expulsando o cara injustamente. não pode Não interferir. pode, é Mas lance causa- de amarelo. Não pode interferir porque Não é lance pode de segundo interferir. amarelo. Mas é nessa... E aí, assim, ó, mas Adams, assim, ó, é por isso que ele errou. mas assim, ó, Porque o VAR não podia Ó, ajudar Adams, ele. Mas o VAR poderia interferir no seguinte aspecto, tá? A falta não foi do Bruno Henrique, cara, e é muito claro isso. O VAR pode interferir pra dizer que a falta é de outro jogador e que o amarelo tem que ser pra outro O jogador. Bruno isso é Henrique não protocolar. encosta no jogador Exatamente. do Corinthians. Tem Cara, uma eu na câmera de hora, plástico que eu na deixa hora claro. até dei um pau no Bruno Henrique. Eu, porra, Bruno Henrique, sabe que tem amarelo? Não pode chegar assim. Cara, no fim do jogo, eu irritado, vendo os melhores momentos ali. Cara, o Bruno Henrique não tocou Ele no não cara. tocou, o cara é tocado antes e ele vem caindo por cima do Bruno Henrique. E se tem algum contato entre os dois, quem procura é o jogador do Corinthians que deixa a perna pra baixo. E Mas aí, o fato dele ser FIFA não quer dizer absolutamente Não, nada, não. porque historicamente a gente teve vários e vários, porque tu tem que ter uma cota de árbitros FIFA, e a gente nunca vai saber ao certo qual é o critério real para tu ter o cara com o escuro da FIFA no Brasil. Tem mais um fato que me irritou ao mesmo profundamente. tempo, Jory,
a gente teve sempre caras mais fracos que foram FIFA. E outros que foram bons árbitros não chegaram. E é isso, cara. E apitou mal porque todos os caras estão apitando mal. Tem mais no um jogo fato. do Grêmio ontem tu tem escândalos, cara. A expulsão, não expulsaram o cara que quase Não dá quebrou um pênalti o também. tornozelo. O pênalti é ridículo, cara. O pênalti é um absurdo, o cara não dá aquele Tá pênalti. falando em pênalti, o pênalti no Wesley. Tá, mas um absurdo, deixa eu só falar cara. mais uma última coisa antes dos lances, tá? Tem uma outra coisa que me irritou profundamente, independente de decisões, erros e acertos, que foi o jogo seguinte: que eu fiquei brabo ontem. o Zanovelli, Anteontem. em todas as interferências do Ontem VAR, também, Quando tu cobrava em também. todas as interferências do VAR, ele tava em cima da jogada. Verdade. Cara, pega os lances de interferência do VAR, olha onde é que estão as infrações acontecendo e recorta o lance. O lance da Zanovelli- falta no jogo do Corinthians, Cara, ele o tá de Zanovelli frente pro lance e manda o cara pro jogar. lance e manda jogar. O lance do pênalti pro Corinthians, ele tá na frente do lance e ele manda jogar. Cara, não é possível que um árbitro FIFA esteja diante dos lances, vendo tudo e não consiga ter a capacidade de interpretar no A campo. falta no primeiro gol anulado, a falta no Wesley, ela é escancarada. Escandalosa. A segunda, eu até relevo, Sim. tá? Beleza, Falei ali a do mesma- jogo. ela é Mas a do interpretativa. Wesley, cara, é brincadeira. Mas não o cara vamos entra falar com que o nosso sola por Colorado cima, tomou cara. 6 gols, não? Não vamos. Cara. Não, mas não tomou, né? O de Roger ficou, não, Roger não, ficou não, bravo não, na nós Nós coletiva, vamos né? contar os anulados agora também? Não, mas Vale? Não liga um alerta? Claro que liga. Claro que liga, a bola aérea entrou demais. Mas contra o repito, Corinthians. Não pode entrar do jeito que O entrou Inter, aquela bola aérea. o Inter tomou 5 gols, depois ficou com um a menos. E porque a arbitragem começou a mexer no jogo. E é nesses lances que eles mexem no jogo. Tá, É dando o segundo Não, amarelo. vamos dar mérito ao Dorival, o trabalho dele? Pô, Não. o Dorival Ah, mudou Léo. o Corinthians. Mas com a mais. o quê? Melhorou que o mudou? Corinthians, com a cara. mais, velho. Melhorou com o dele mesmo. Eu vi no melhorou. primeiro tempo a roda que eles tomaram. Mas teve o segundo, o problema é esse. São Pois dois é, mas tempos com um do jogo. jogador a mais eu Mas também com- mudo. Não precisa ser o Dorival. Não, Bota já eu lá tá, que eu tem mudo. gente com a mais não ganha também. Aí agora eu vou discordar do A gente ficou agora eu com vou a mais do discordar Cruzeiro aqui, os caras ficaram chorando por causa de uma falta que, segundo o nosso comentarista, foi bem marcada. Aí o Cruzeiro ficou com a menos e o Inter tocou 3. E o árbitro desapareceu, Ei. sumiu. Pois é. Foi pra E marca. agora esse juiz aí vai fazer o quê? Não, Não, vai pra semana que vem. Esse aí- Não, esse aí vai pra Copa do Mundo agora. Mas assim, ó, agora eu vou discordar do Rafael, tá? O lance do pênalti pro Corinthians, pra mim, não tem cabimento marcar o pênalti. Não tem lógica marcar o pênalti. E segundo, não tem lógica comparar com o lance do Rohel. Porque o lance do Davi Luiz com o Rohel, tu tem que procurar toque na bola. E pra mim é cabeça e bola tudo junto, chute na cabeça dentro da área, pênalti. Tá. O lance do pênalti pro Corinthians é nítido o toque na bola. E a perna bate de lado na barriga. E em todo momento no áudio do VAR se fala em chute no peito. Mas que peito, cara? Onde é que tá o chute no peito? É que aí, olha, aí entra o que o Bisol falou muito bem depois do jogo, que é o seguinte: o juiz é ruim, então ele se apoia no VAR. Ele deixa jogar, aí tem que anular um gol, se cria um ambiente que Claro. o Corinthians está sendo prejudicado. Aí tem que arranjar um pênalti. Cara, porque aquele lance ali, como é que os caras querem que o jogador estique a perna pra chutar e recolha ela? Não, e ele. Isso não existe. Não, e assim, ó, ele toca a bola, ele não tem um movimento adicional, ele não chuta o jogador do Corinthians. Vai na bola. Não, ele toca a bola. Eu assisti, Ó. eu mesmo sendo contra o meu time, eu discordo, velho, porque se fosse aquilo ali contra nós, eu ia ficar puto pedindo pênalti. Uma coisa, Rafael, uma coisa é o jogador tocar na bola e dar uma solada no adversário. Outra coisa é tu tocar na bola e se bater com o adversário. Se tocar com o adversário. Mas com a porque trava não é pênalti? Mas não foi com a trava, foi com o lado do pé. Foi com o lado do pé. Eu, Rafa, lado eu do discordo pé na de ti barriga. às vezes a favor do Inter Rafa e Gomes, contra o Inter. tu às vezes não eu vai ver um juiz dando um pênalti daquele ali Esse lance, contra o Corinthians. esse lance não pode ser Aí pênalti. eu tô fechado contigo, Lelê. Nesse caso eu tô fechado contigo. Esse lance não Eu pode só ser tava pênalti. pensando, se fosse pro nosso lado e o cara sem querer acertasse com a... Claro. Pra quem tá puto comigo e com o Léo agora dizendo assim, não tão fincando o pé nos caras por causa dessa choradeira, eu vou dizer o seguinte, eu tô quieto esperando a minha vez. Por quê? Não. Vai acontecer isso com o Grêmio claro, também. isso aí. É claro que Vai acontecer aconteceu o que com tu o Grêmio falou também. ali. Aconteceu desculpa, o final de semana. aconteceu ontem, Mas não, aconteceu ontem com o Itaquera, Grêmio. esquece. É esquece. claro que tem uma situação que tem que ser considerada. Né? Mesmo que tu esteja com um a menos, tomar 5 gols em 45 minutos, tem uma coisa errada. Tem, tá Mesmo errado. que esteja com a menos. É errado isso aí Tá? já. A arbitragem foi um escândalo. Né? Claro Mas que o jogo a arbitragem tem outras influenciou, tirou um jogador do Inter, né? Do jeito que foi, isso a gente sabe que mexe com a cabeça dos caras, tomar 5 sim, tem que ser visto. Agora, eu não vou entrar nessa de crise, de bibibi, bobó, porque pode analisar aí. Nenhum time do Campeonato Brasileiro pegou uma tabela tão difícil Ô, nos Lelê, primeiros outra rodadas coisa. que o Inter. Com 1 a menos, teve uma falta pro Inter logo depois do 3-2. O Inter botou a bola na frente, avançou, chegou no campo de ataque e aí levou uma falta do lado esquerdo. O Romero levantou na área, o Vitão cabeceou pro meio e o Vitor Gabriel chutou a 1 metro Sim, da trave. Sim. Foram 2 vezes que o Inter foi pro ataque no segundo tempo. Segundo As duas tempo. quase foi gol. Com 10, dá pra ter uma postura um pouco melhor.
Eu não vou discutir. É claro que teve um prejuízo muito grave de arbitragem. Não é esse o ponto, não. Mas, quinta-feira o Inter não pode jogar como se ele fosse um time do interior pra jogar na Porque Colômbia. senão vai custar Porque senão caro. ele vai perder de A novo. gente tem falado Toda muito vez- dos gols que o Grêmio leva aqui, cara. O Inter tá ali pau a pau por que também foi, agora. sabe por que o Corinthians teve um Tomou pênalti muito no gol nos jogo? últimos jogos. Pela mesma razão que a gente falou aqui na sexta-feira e que o pessoal estava debatendo ali no Instagram. Porque fica na área. Quem tem a bola dentro da área, daqui a pouco é sorteado. Ah, não era pra ter sido pênalti, não era não sei o quê. Mas lá pelas tantas o pé do cara pegou na bola, na altura da barriga do outro. Eu também acho que não era pênalti, mas tá sujeito a isso, entendeu? Agora, Tá sujeito a sofrer pênalti. O Wesley, por exemplo, quando ele tá na área do Corinthians, e aí o Yuri Alberto e ele se abalrou e daqui a pouco dá o pênalti. Isso aí, fora da área, tu não vai levar pênalti. No campo de É que defesa, pra mim tu não esse, vai levar pênalti. esse do Wesley também é pênalti. Não é que não é- Eu o acho ponto que os é- dois são É pênalti. que o ponto é, tu tem que estar na área pra sofrer pênalti. Pra Porque, estar na área, tu tem que ter o coragem Wesley de tá jogar. ganhando espaço. O Yuri Alberto tá fazendo uma alavanca no braço do Isso, Wesley. tá bem. Pra mim é Isso- nítido que isso tem a uma parte. diferença. Mas ali. aí- O mas é um ponto é ponto que de- a chance de ter pênalti só existe se tu estiver dentro da área do outro time. Mas é um ponto de discordância que eu tenho não só em relação ao pênalti pro Corinthians, mas em relação ao pênalti reclamado no Wesley, tá? Porque existe uma disputa de dois jogadores que podem alcançar a bola. O Wesley vai na direção do Yuri Alberto, coloca o braço e chuta por baixo. Em nenhum momento o Yuri Alberto faz qualquer gesto na direção do Wesley. Quem vai na direção do Yuri Alberto é o Wesley. E aí ele bota o braço e chuta a perna do Wesley por baixo. E quando ele chuta a perna do adversário, ele tropeça. E quando ele tropeça, claro que o Yuri Alberto tem um braço no peito dele, ele coloca o braço também aqui, e aí os dois se rolam no gramado. Pra mim não é nada isso. Eu já acho Pra um mim lance. não é nada Eu isso. também, eu não acho. Sinceramente, eu não acho pênalti no Wesley. Eu acho que é um lance de jogo. Isso. É uma disputa de jogo. Eles tá se tudo batem, certo. se chutam Como o e pênalti caem. pro Corinthians é uma disputa de jogo. E pra mim não é nada É a mesma também. coisa, Pra os mim não é dois, nada nenhum também. dos dois é pênalti. Os sabe? meus, pra mim, os dois é pênalti. Calma, o que houve dele aconteceu no jogo? Por que não ganhamos o jogo? Não é só arbitragem, vamos falar a real. Não é só arbitragem. Como que não? Jogamos mal também. Mal, erramos na marcação. Um a menos. Mexemos Não, não, não. Se ganha, Nós temos um Não, problema. não mexeu mal. O Alan Patrick sentiu dor Foi muscular, teve que sair. diagnosticado, já deve ter sido diagnosticado um problema na bola aérea defensiva do lado direito. Porque o Corinthians passou o segundo tempo inteiro cruzando a bola do lado direito para o lado direito da defesa do Inter, né? Em cima do lateral. E em cima do Aguirre ali. E que até estava fazendo um bom jogo, só que, cara, como eu disse, ficar com a menos, beleza. Mas, cara, tu tomar 5 gols em 45 minutos com um a menos, não dá. Tem alguma coisa errada. Alguma coisa tem que ser vista. Temos um problema aí. Podia fechar a casinha e ir pra cima, né? Não, eu acho Escolinha Mano Menezes. não Mas precisava o isso. Inter tentou fazer isso, Léo, e levou 5 gols no segundo tempo. Não, mas então Tentando tem que fazer. segurar mais a bola. Furo. Tentar ficar com a bola O Inter, respirar esse Inter, do jeito que o Inter é, com os jogadores que tem, o Inter não é um time pra fechar a casinha. É isso. Não é. É isso. Mas a A ocasião faz partir o do ladrão. momento que o Inter tu tá entregou com a bola menos. pro Corinthians, o Inter não sabe jogar sem a bola. Cara, Assim como foi o contra Inter é o um time Fortaleza. que joga com a bola. Contra o Fortaleza, o Inter levou um gol, que ia ser o gol do campeonato, e ele foi anulado por um impedimento, mas naquele momento o Inter tava lá atrás, chulhando que acontecesse alguma coisa, e aconteceu. Aí, bom, anularam o gol, então voltou o jogo, foi 0-0. Mas o Inter teve muito perto de perder, e toda vez que o Inter joga... Contra o Bahia não foi Não assim vou também, levar- não? Bahia na Libertadores um pouco? Mas teve trocação, o Inter teve é. chance no primeiro tempo e tal. Toda vez que o Inter leva o jogo pra trás, o Inter vai ficar muito perto de perder. 11h30, falamos de Inter no primeiro bloco, daqui a pouco vamos falar da finalmente uma vitória do Grêmio. Seleção, Que Mas jogo só, que me deixou só, brabo, só velho. peço aos amigos para que não saiam ainda, porque temos um áudio aqui para um integrante deste programa, né? Opa! Para dar uma segurada aí. Opa! Adams, como é que tá? Sei que tu vai encontrar com ele na segunda. Dá um recado pro gordo Léo, tá? Só que não é basquete. 1-0 tá bom. Diz isso pra ele, vai entender. Valeu, mano. Abraço. Obrigado. A gente Abraço. tem esse canal direto agora com o Mano Menezes Pô, de que novo, bom, que né? bom que ele tá